ainda fazendo nossas reflexões sobre diferentes estados da alma na erreticidade, para melhor podermos compreender a possibilidade da existência da vida extraterrestre, vamos dando continuidade. Aí a gente faz novamente a propaganda dos nossos livros. Aqui tem 5, agora já tem mais 2 que vão ficar prontos, se Deus quiser, até o final do ano, que é o Qualidade Transcendente, Alterações Mentais. Então, na visão, a gente procura ver a visão metafísica do ser humano e a visão científica das leis de Deus. A questão de ver da palavra metafísica, ela significa que você tem que olhar todas as origens, todos os detalhes para você chegar a uma conclusão. E quando você vai analisar a saúde humana do ponto de vista metafísico, você vai chegar à conclusão de que existe uma lei maior que rege a nossa vida. Uma lei maior que faz com que nós estejamos vivos, uma lei maior que faz com que passemos por essa situação ou por aquela, sempre nos aperfeiçoando, sempre nos melhorando. Então, é isso que nós vamos procurar entender. Olhando nossos sites, você vai ter vários assuntos abordados que talvez, certamente, irão chamar sua atenção, irão despertar a sua curiosidade para novos estudos. Costumamos identificar semelhança entre as civilizações antigas, como as da América Central e Egito, até devido à reencarnação dos espíritos, ora em uma civilização, ora em outra. Então, transferiam tecnologia devido ao conhecimento levado pelos espíritos. Bom, no livro Eram os Deuses Astronautas, ele faz várias colocações. Então, o autor diz ali das possibilidades de ter vindo seres de outros planetas e desenvolvido aquela tecnologia. Então, no Peru, tem várias construções que só podem ser entendidas com aquelas denominações se você as vê-las do alto. Se elas forem vistas do alto, ou por um balão, ou de um avião, ou de uma nave especial. E os desenhos são muito intrigantes. Para que aqueles desenhos? Para que aquelas construções? Fica ali o questionamento. E lá no México, e nos outros países do sul da América Central, mais para o sul do México, tem também várias construções que intrigam os pesquisadores. Por que aquelas construções? Qual o objetivo? Para que elas foram construídas daquela forma? E, logicamente, se forem pesquisar, vão achar muito mais. Na África do Sul também existem construções intrigantes, não é tão divulgada, mas existem. Acho que, se não me engano, a Botsuana também tem algumas construções muito interessantes. Na Índia e no Mar do Japão também encontraram pirâmides dentro do Mar do Japão, pirâmides no sul no fundo do Mar do Caribe, pirâmides no fundo do mar em torno da ilha de Cabo Verde. E assim vão se achando construções e explicação. Cadê? Acharam recentemente na Bósnia, também outras pirâmides. Cadê a explicação? Como explicar? Então, todos esses conjuntos de situações, esses conjuntos de indagações que são feitas, fica sempre a ideia de por quê, para quê, quem fez. E a gente não encontra a resposta. Eram extraterrestres ou pessoas mesmo que eram curiosas e queriam fazer coisas diferentes? Baseado em que elas queriam fazer coisas diferentes? Que se queriam fazer coisas diferentes, tinha um motivo para fazer diferente. E qual era o motivo? São essas as indagações principais que nós fazemos. E Rochester traz algumas informações básicas no livro dele sobre esse intercâmbio de espíritos, ora reencarnavam no Egito, ora reencarnavam nas Américas, para buscarem o seu aperfeiçoamento, para buscarem o seu entendimento e desenvolverem também aquelas civilizações. Onde nós reencarnamos, nós temos um compromisso, primeiro, conosco mesmo, de nos tornarmos melhores, e depois de ajudar aquelas comunidades a serem também melhoradas. E aí ficam as indagações. Existem muitas. Já li várias matérias sobre questões de construções em várias regiões do mundo que não tem uma explicação. Recentemente eu vi alguém fazendo um comentário de que existia na parte oculta da Lua uma base dos extraterrestres. Chico fala sobre essa possibilidade de construir uma base na Lua onde seria mais fácil o intercâmbio entre os seres humanos e os seres de outros planetas.
E assim a gente vai vendo que existem várias formas de interagir e intercalar civilizações e culturas para fazer com que a humanidade se desenvolva. Tanto os que reencarnavam e que guardavam em si os conhecimentos intrínsecos para receber a intuição de seus mentores, quanto os mentores que traziam a ideia via intuição ou outra mediunidade. Então é importante que a gente entenda que os espíritos reencarnavam lá no Egito, desenvolviam uma certa tecnologia, depois reencarnavam na Índia, aprendiam mais, reencarnavam depois nas Américas e traziam as informações para ali. Ou o contrário, reencarnavam nas Américas, aprendiam um pouco de tecnologia, reencarnavam na Índia, aprendiam mais um pouco de tecnologia, e reencarnavam no Egito e iam colocar em prática aquelas tecnologias. Quem começou primeiro, a gente faz apenas conjecturas, a gente não sabe. Mas o que é certo é que todos eles estavam dentro de um processo de evolução, um processo de crescimento espiritual, necessário ao ciclo evolutivo de cada um, necessário ao ciclo de entendimento de cada um de nós. E assim como ainda estamos dentro desse processo de crescer espiritualmente, é buscar ser melhor. Buscando na internet sobre os extraterrestres, encontramos vários dados, filmes e textos, mas falando sobre ETs como se esses fossem apenas seres físicos. Mas aqui faremos a abordagem também espiritual. Sempre faremos a colocação reflexiva, não fechamos o assunto. Indagamos, é assim ou é assim? É desse jeito ou daquele jeito? Mas como eu não tenho resposta, não posso deixar para vocês uma resposta. Mas sim para que a gente pense, que a gente tenha novas fontes de pesquisa, que a gente passe a ter novos pontos de vista sobre os fatos. Que quando a gente tem um ponto de vista novo sobre o fato, a gente já começa a ver que a gente pode crescer um pouco mais e nos aperfeiçoar também um pouco mais. Segundo os dados encontrados nas pesquisas, esses ETs são descritos e separados em grupos de acordo com aparências e sentimentos, como hábitos, tecnologias. Uma coisa que a gente tem informações, que já tinha informação anterior, é que o pessoal de Aldebaran, eles pensam muito em conquistas sociais, muitos em organização social, e são muito ligados à Rússia. A grande maioria deles reencarnam na Rússia, ou nos países soviéticos. E o pessoal de Orion tem muito conhecimento da tecnologia eletrônica, reencarnam muitos no Japão. E a gente vai bater aqui alguns fatos, na hora que a gente estiver lendo aqui, vai bater fatos das características dos orinianos com os japoneses. E tem os capelinos, que são os rebeldes, que dão trabalho. E segundo o meu entendimento, a maioria de nós, principalmente os espíritas, somos capelinos. Portanto, nós temos muita rebeldia até hoje para vencermos a nós mesmos e fazermos com que o espiritismo tenha o destaque que merece e que precisa ter dentro da nossa sociedade. Todos nós seremos responsabilizados pelo bem que fizermos ou pelo bem que deixarmos de fazer. Porque fazer o mal a gente já não tem mais condições espirituais para fazer. Mas não podemos deixar o tempo passar nos acomodando e deixando de realizar o bem necessário. Precisamos entender que, se a Terra, nos últimos 25 anos, experimentou um grande salto tecnológico, imagine em um planeta que esteja... Vamos pensar um pouquinho. Em 1987, eu entrei para a faculdade. A faculdade, se tivesse 2 computadores, assim, no departamento de engenharia, por exemplo, tinha outras máquinas, tinha computador analógico, tinha uma série de coisas lá, bem, que eu nem consigo lembrar mais direito como que era. E tinha, logicamente, vários equipamentos de tecnologia. E aí, já no início da década de 90, a faculdade adquiriu um computador com a memória de 512 megabytes. 512 megabytes. Até a gente fica confuso, mega ou giga, porque a gente está tão acostumado a falar em giga. Bom, e a professora estava lá, a eletrônica estava lá explicando para mim, e olhando aquela memória toda.
Mais à frente, eu adquiri uma calculadora que ela tinha vários Ks de memória, quase um mega de memória. E era a calculadora, que infelizmente a bateria estourou dentro dela, ela queimou. Mas era uma senhora calculadora. Passado o tempo, de 90 para cá, vamos pegar de 90 para cá, então de 90 para 2017, 27 anos. Deu 2 a mais do que está ali. Olha as diferenças de tecnologia. Nem os smartphones tem mais 512 GB de memória, mega de memória, porque não serve. É de 4 GB, um celular bom, um smartphone bom, tem que ter pelo menos 16 GB de HD e um já é pouco, tem que ser 2 GB de RAM. 1,5, 2 de RAM. Olha que diferença que chegou. Em 27 anos. E se você quiser pegar de 92 para cá, vai dar os 25 anos. E agora um planeta que esteja 100 anos à nossa frente. Dá para imaginar? Se não dá para imaginar como será a tecnologia da Terra daqui a 10 anos, como vamos imaginar alguém 100 anos à nossa frente? 1000 anos. 10.000 anos. E 1 milhão de anos. Eu fui usando o degradê das cores, porque dá até preguiça de pensar, né? Nem tristeza a gente tem que deixar para lá, mas dá preguiça de pensar como será a evolução de um planeta que está 1 milhão de anos na nossa frente. Logicamente que lá são só espíritos puros, é um mundo já de perfeição. Tecnologia, gente, que eles terão. Relacionamento humano, muito mais à frente da gente. Eles terão tecnologias, conquistas sociais, princípios religiosos, estrutura educacional, inimagináveis para nós primitivos como somos. Não somos tão primitivos, não somos. Porque se tem uma pessoa chorando de fome na Terra, nós somos primitivos. A questão 930, é de 920 933, eu não sei qual delas que está ali, fala do Livro dos Espíritos, diz que numa sociedade organizada segundo as normas cristãs, os ideais cristãos, ninguém pode passar fome. Vamos pensar nisso. Estamos sendo realmente cristãos? Vamos pensar. Ah, mas eu não posso fazer nada pelo mundo. O mundo tem muita gente passando fome. Nós podemos pensar melhor. Nós podemos pensar melhor. Se eu tiver mais recursos financeiros, eu vou ajudar muita gente. Se eu tivesse na posição de fulano ou beltrano, eu ajudaria muita gente. E vamos pensar melhor. Vamos mentalizar o melhor. Vamos construir pensamentos melhores. E o mundo será realmente melhor. Depende de nós. Para termos um mundo melhor, precisamos que nossos filhos sejam melhores. E que nós procuremos nos melhorar a cada dia. Se eles vêm aqui com toda a tecnologia, as tecnologias que possuem, e nos respeitam, nós que estamos aprendendo a eletrônica e outras tecnologias, nós achamos no direito de pensar em ir colonizar outro planeta? Eles têm uma supremacia tecnológica enorme. Eles vêm aqui, nos observam, às vezes até sem serem notados, nos respeitam. Vigiam-nos, como um pai vigia um filho meio à espreita, tá lá brincando, lá quietinho, mas de vez em quando você vai lá dar uma olhadinha. Será que está fazendo besteira, não? Será que não está fazendo arte? É mais ou menos assim que eles nos tratam. Que somos ainda crianças espirituais, somos rebeldes, somos teimosos, queremos para nós. Eu quero um melhor smartphone, o outro quer o melhor tablet, outro quer o melhor computador, outro quer o melhor carro. Não tem nada de errado querer ter alguma coisa boa. Tem de errado fazer abuso das coisas boas que a gente conquista. Aí sim. Vamos refletir, vamos meditar como nós estamos agindo e como poderemos agir para que o nosso mundo seja melhor, para que o nosso mundo esteja mais em paz, mais em harmonia. Vamos refletir. Se eles chegarem aqui para nos ajudar no processo de desenvolvimento, qual país eles escolheriam para servir de ligação entre os demais
E eles? Quais as características deverá ter esse país? Vamos refletir. Vamos pensar. Não vamos sugerir nada. Quem é o mais pacífico? Quem é o mais evangelizado? Quem tem mais consciência social? Vamos pensar. Qual seria o país que eles escolheriam? Qual continente eles escolheriam? Filosoficamente, a América do Sul estaria bem. Nós já vemos uns aos outros apenas, já não vemos uns aos outros como adversários, mas sim como irmãos ali que a gente convive. Uns são um pouquinho mais ricos, um pouquinho mais pobres. Vamos pensar, não vamos fechar o assunto não, vamos só pensar. Qual país eles escolheriam? Um dia eu vi a pessoa, mas o país X tem a supremacia militar. Tem a supremacia do coração? Nós temos que pensar muito. E de repente eles podem escolher o Nepal, que é um país pequenininho, lá no alto do Himalaia. Podem escolher o Chad, um dos países mais pobres do mundo, lá no centro da África. A gente não sabe. Estamos só filosofando, tá, gente? Só fazendo conjecturas. Que possibilidade nós temos de encontrar com o ET e qual essa possibilidade de nos interagirmos com eles? Certamente deverá ser o país que tem as maiores qualidades sociais de respeito à sociedade interna e externa, que tenha maior consciência social e aberto à espiritualização segundo o que eles trouxerem. Nós estamos apenas filosofando, nós estamos afirmando. Mas por isso que a gente estudou a doutrina espírita antes. E é fundamental estudar a doutrina espírita, senão como que você vai entender aquilo que transcende as coisas materiais? Porque o que Kardec trouxe para nós transcendeu demais na sua época. E até hoje, para muitas regiões, até mesmo dentro do nosso país, o Brasil, essas informações transcendem demais. Faça o seu próximo que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Então nós temos que começar a pensar quais características esse país deverá ter para que, se acontecer, os ETs cheguem e falem assim, não, vocês serão nossos representantes, nosso elo de ligação com os demais países da Terra. Vamos pensando. Pois para a espiritualidade superior, isso que é importante a gente ver. Quanto maior a consciência social e aberto à espiritualização segundo o que eles trouxerem, pois, para a espiritualidade superior, quanto mais evoluído é o espírito, mais espiritualizado e respeitador das leis de Deus ele é. Qual país estaria habilitado? Qual religião estaria mais próxima a deles? Pregando respeito, a solidariedade e vivenciando o respeito e vivenciando a solidariedade. Isso que é o mais importante. Isso que nós temos que colocar no coração. Vamos procurar refletir? Vamos procurar vivenciar esses ensinamentos? Cada um de nós seremos responsáveis por aquilo que fizermos de nós mesmos. E aqueles que governam as nações têm um peso maior. Serão responsáveis pelo que eles fizerem por eles mesmos e pela nação que eles dirigem. E quanto mais poder econômico e militar o país tem, mais responsabilidade ele terá e mais ele será cobrado perante as leis divinas. É só entender os textos, as palestras que foram feitas antes. Eles poderiam se comunicar inicialmente criando um site? E recentemente, num estudo que a gente gravou, inclusive está no nosso canal, a pessoa falando sobre os computadores quânticos, que é uma tentativa de como ligar como a internet da Terra com a internet do mundo espiritual, já que do mundo da Terra, do mundo espiritual para a Terra, que da Terra para o mundo espiritual já tem os equipamentos que ligam. Tudo que nós temos aqui na Terra, eles podem acessar com a internet deles. A questão é nós colocarmos um computador que consiga fazer essa ligação do mundo espiritual para a Terra. E os chineses criaram um sistema de comunicação quântico, não consigo entender os detalhes como é, mas ele transmite dados via satélites com mais rapidez, com mais segurança, com mais qualidade. Falei, opa, os chineses se aproximando da possibilidade de ter um site do mundo espiritual para a Terra. Publicando artigos nos sites existentes, outra possibilidade, eles criam um site,
Ou entram como hackers publicando os artigos nos sites existentes. Ou até mesmo intuindo as pessoas a publicarem artigos. Tem jornais que já tem até a seção lá, UFO dele lá, ou Ciência e Tecnologia, Mundo Insólito. O Sputnik é um dos jornais que tem lá um cantinho reservado sempre para quem tem curiosidade sobre a vida extraterrestre. Tem várias matérias, boas, ruins, não vem o caso que eu julgar, mas tem lá. Como nós iríamos nos comunicar com eles? Através da fala, através do pensamento, do olhar, da escrita? Ou criar uma linguagem virtual? Temos que parar para pensar. Temos que parar para pensar. Vamos refletir? E sobre Deus, como que a gente ia falar com eles? Deus é um velhinho que fica lá te tomando conta da sua vida. Gente, Deus é muito maior do que isso. Deus gerencia as galáxias. As galáxias. É muito mais. É muito poder, é muita inteligência, é muita sabedoria, é muita perfeição. Portanto, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A suprema consciência do universo, a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Já foi além do que a gente consegue dar conta de digerir. Sobre o sistema político, sobre o sistema econômico e militar, coitada da Terra. Como somos primitivos. Um sistema político que deveria ser para reestruturar a sociedade, para mostrar para a sociedade, para fazer com que os homens fossem melhores, reticências. Lógico que existe país, existe pessoas, existe políticos idôneos, sérios, muitos são assim, graças a Deus muitos são assim. Senão viraria uma bagunça geral. Mas infelizmente alguns deixam a desejar nessa parte. Porque a maioria da Terra ainda é assim, desleixado, não estou nem aí para o resto. Eu penso em mim. No dia que nós falamos assim, não, eu tenho que pensar socialmente, coletivamente, pensar melhor pelo todo, aí vai acabar a graça de quem quer ser egoísta. Porque todo mundo vai imbuir-se da ideia de fazer o bem. E o sistema econômico deve ser voltado para gerenciar, segundo Emmanuel, as riquezas do mundo para que ninguém falte o necessário. E a doutrina espírita também fala sobre isso, não só o Emmanuel, numa das mensagens através do Chico. E o sistema militar que existe hoje para garantir a segurança das nações, ninguém é louco de falar que tem que acabar com as forças armadas de uma nação. O Haiti foi fazer uma experiência dessa, virou um caos total. Até hoje eles não conseguiram ainda restabelecer a ordem como se espera que estabeleça. Então, as forças militares são necessárias ainda devido ao nosso estágio evolutivo. Agora, nós pedimos às grandes potências militares do mundo que reflitam sobre suas ações. Cuidado na forma com que vocês agem, politicamente, economicamente e militarmente. Porque quem toma as ações agressivas e quem os apoia estarão assinando o seu termo de exílio fora da Terra para planetas inferiores. É da lei. É só vocês lerem tudo que a gente já leu aqui, principalmente no primeiro texto, no primeiro e no segundo a postagem, que vocês vão encontrar, falando das condições dos planetas onde impera a expiação, onde impera a prova e expiação. Vamos refletir. E fazendo as nossas reflexões, nós vamos procurando entender, vamos procurando crescer para Deus e procurando nos instruir. Porque Deus é a suprema inteligência do universo. É a causa primária de todas as coisas. É muito mais do que a nossa definição, pobre definição humana pode dar.